Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e nesse vídeo eu vou estar dando uma dica sobre como a gente pode fazer a importação de microdados do censo demográfico lá do IBGE utilizando a linguagem R. Bom, neste exercício prático a gente vai fazer como exemplo a importação dos microdados do estado do Rio Grande do Sul referente ao último censo disponível, que é o censo demográfico de 2010. Para fazer essa importação existe uma facilidade aqui no R, que é o pacote chamado LODAWN. Esse pacote, ele basicamente acessa lá o site do IBGE, procura as informações referentes aos microdados e também aos arquivos auxiliares, que são as instruções e layouts, né, de importação desses microdados, e traz tudo isso para a gente, né, de forma muito fácil aqui dentro do R. Então, precisa estar com esse pacote instalado, ele está disponível nesse repositório do GitHub, e aí, carregando os pacotes que a gente vai utilizar, a gente pode iniciar o exercício. Bom, a primeira etapa é baixar os dados. Para fazer isso, a gente primeiro precisa identificar da onde que a gente vai tirar, né, esses dados lá do site do IBGE. E aí isso é feito por essa função getCatalog. A gente informa a pesquisa que a gente quer, que a gente está interessado, que é o censo, e a gente informa uma pasta onde a gente quer salvar os dados. Eu estou colocando aqui a pasta chamada data. Ele vai criar essa pasta no meu diretório de trabalho. E aí ele vai basicamente vasculhar lá o site do IBGE, todos os censos, né, as pesquisas dos censos disponíveis, 2000, 2010, e aí vai trazer todas as informações desses arquivos que tem lá no site do IBGE, aqui dentro do R. E aí desse conjunto de informações, a gente está interessado somente no censo de 2010, então a gente aplica esse filtro, e também somente relacionado, né, ao estado do Rio Grande do Sul. Então a gente aplica esses dois filtros nessa sequência de pipe. E por fim a gente utiliza essa função LODAWN para efetivamente baixar os microdados e salvar, né, nessa pasta aqui chamada data. Então, executando isso daqui, ele vai iniciar esse processo de download dos arquivos para o meu computador. E aí basta aguardar, né, pode demorar um pouquinho para dar prosseguimento, né, na importação dos dados, né, que é a próxima etapa. Aqui ele terminou de fazer o download das informações. Ele traz aqui todas as informações necessárias, né, nesse formato de data frame. E aqui a gente vai ter, né, a URL do arquivo, né, que a gente tem, né, de microdados e algumas outras informações, né, referente a esses dados. A gente vai utilizar, né, esse conjunto de dados, né, para fazer alguns tratamentos, né, na questão ali de importação dos dados. E eles ficam salvos, né, nessa pasta que eu chamei de data, dentro dessa estrutura aqui. Então tem outra pasta chamada 2010, outra pasta chamada RS, e aqui os arquivos de texto, que a gente está interessado somente nesse último aqui, que é a amostra pessoas _43, que é o arquivo referente aos microdados de população. Bom, desse arquivo a gente vai importar somente essas variáveis que a gente está interessado. Não é recomendável importar todo o arquivo, né, completo, porque ele é um arquivo bastante pesado, né, pode travar a máquina por limitação de memória. Então a gente vai importar somente essas variáveis e dentro delas, né, é importante a gente ter a variável lá referente ao peso amostral. Então crio esse vetor e em seguida eu vou converter o arquivo de instruções que a gente baixou previamente nessa etapa aqui para ser interpretado aqui para o R. E ele vai basicamente pegar lá o arquivo de layout, né, que o IBGE oferece e converter esse arquivo para o R poder interpretar ele em um formato tabular, ou seja, um data frame. Então a gente faz isso com essa função parse sascei. E aí ele traz para a gente esse data frame com o nome das variáveis, a largura das colunas, se essa variável é do tipo caractere e também a questão, né, de casas decimais. Então ele traz essas informações e a gente vai utilizar isso aqui na importação dos dados. A gente utiliza essa função aqui, read fwf, que é própria para esse tipo de arquivo, txt, né, com largura fixa de colunas. Apontamos o caminho para o arquivo, que está salvo ali naquele objeto data frame. Então, ele aponta o caminho
para o arquivo txt, apontamos aqui as larguras das colunas, então a gente pega ali a coluna ali, o vetor, né, dentro do nosso data frame ali de instruções, né, de importação que eu mostrei previamente. A gente pega aqui esses valores aqui e aponta no argumento width e também os nomes, né, das variáveis que a gente quer, que vai estar nesse mesmo data frame SAS input. E em seguida também a gente aponta os tipos de colunas, né, que a gente quer definir no momento da importação do arquivo. Então, para as variáveis lá que não estão, né, no nosso vetor de textual com os nomes das variáveis que a gente quer importar, se não estiver, né, contido nesse vetor, a gente não vai importar essas variáveis, ou seja, essas colunas serão deixadas de fora. E aí essa expressão aqui, ela faz isso para a gente. E as demais, se o resultado aqui desse vetor, dentro desse objeto, né, que é o data frame, se for um verdadeiro, a gente vai indicar que a coluna é do tipo character. Caso contrário, vai ser uma coluna double, né, ou do tipo numérica. Então isso aqui a gente define no momento, né, da importação do arquivo, esses tipos de colunas. Caso contrário, pode ser que a função aqui ela não detecte automaticamente, né, o tipo de coluna, o tipo de dado, né, que está contido em cada coluna. Então, executando isso daqui, ele vai trazer um objeto chamado aqui raw_censo com os microdados aqui do Rio Grande do Sul do censo de 2010. E aqui estão os dados. Também dá para analisar a estrutura dos dados. Então, aqui as colunas de character, coluna double e por assim em diante. E a partir disso, né, a gente pode adotar, né, um framework de um pacote que lide com dados amostrais complexos, né, como o pacote Survey, que a gente dá a dica aqui no post no blog da análise macro. E aí, feito isso, né, a gente consegue fazer análises mais avançadas, né, com os dados brutos, né, que a gente acabou de importar. Certo? Então fica essa dica, espero que tenha ficado tudo claro. Agradeço por aqui e até a próxima.